Glória a Deus. Eu te convido a lermos a palavra do Senhor nesse momento. Se você puder pegar a sua Bíblia, no segundo livro das crônicas dos reis de Israel e de Judá, segunda Crônicas, capítulo 14. Glória a Deus. Vamos passar agora para o momento da compreensão, do estudo da palavra. Você que está nos acompanhando de casa, é importante também que nos acompanhe na leitura bíblica. Você também pode nos ajudar compartilhando agora o link do culto. Ainda dá tempo de compartilhar. Glória a Deus. Quem encontrou o segundo livro de Crônicas, nós vamos ler boa parte do capítulo 14, ok? Eu te convido a me ajudar na leitura. Eu vou ler um versículo e você então lê o versículo seguinte, ok? Se você pudesse colocar em pé para fazer isso. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Diz aqui então a palavra: o rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa, houve 10 anos de paz na terra de Judá. Leia comigo o versículo 2. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes da deusa Aserá. Leia comigo. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá, e destruiu os altares de incenso. E durante o seu reinado houve paz. Seguinte: Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor nosso Deus e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso, preste atenção nisso, é por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O que houve? Houve progresso. Leia bem forte o versículo 8. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, armados com escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e avançou até a cidade de Maressa. Bem forte. Asa saiu para lutar contra ele, e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Aí Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Deus, olha a oração deste homem. Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois confiamos em ti, e em teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus, ninguém pode resistir ao teu poder. Leia bem forte. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos, não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam, juntos. Depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar,
pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram também os acampamentos onde havia rebanhos, pegaram muitas ovelhas e camelos e depois voltaram para Jerusalém. Amém? Oremos mais uma vez. Pai querido, santo, obrigado pela tua presença neste lugar. Ela é real, está operando, está fazendo, está nos renovando e fortalecendo. Eu peço que a tua presença, a tua graça agora nos ensine, nos capacite, nos oriente, que haja mudança, haja graça, haja poder em nossas vidas, através da verdade que liberta, que é a tua palavra, através da verdade que transforma. Eu repreendo desde já todo ladrão da palavra e peço que cada um de nós saia daqui, que cada pessoa que está acompanhando essa transmissão termine esse momento fortalecido, renovado, capacitado, em nome de Jesus. Amém? Deus, pode sentar por um momento. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu quero compartilhar então esse texto. O tema da mensagem de hoje é, se você quiser anotar, você que está nos acompanhando, importante é terminar bem. Amém? Pegou? Importante é terminar bem. Nós lemos aqui o início, a história do início do reinado desse homem chamado Asa, que foi um rei que, como nós vimos aqui, fez muitas coisas agradáveis ao Senhor. Ele tomou a decisão, ele decidiu servir a Deus, e por conta disso ele fez algumas reformas, tomou algumas atitudes, porque toda vez que alguém se dispõe a servir a Deus, é necessário que isso gere atitude. Não existe uma fé cristã passiva, oculta. A fé cristã, ela é viva, ela é atuante, ela se manifesta em obras, e dentro da autoridade que lhe cabia, dentro do que ele podia fazer, ele fez, com o desejo de agradar a Deus. E nós vemos que a consequência disso foi paz, progresso, naquele tempo. E é interessante porque no primeiro momento parece algo contraditório, porque várias vezes o autor escreve que houve paz, houve paz, houve paz, mas nós acabamos de ler que houve guerra. Olha que interessante. Mas o fato é que a paz que Deus nos dá, a paz que Cristo nos dá, é uma paz que opera independentemente das circunstâncias. Por isso que Jesus disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Porque a paz propagada pelo mundo é uma paz que ela é impossível de ser alcançada, porque é uma paz que ela depende da ausência de conflitos, ela depende da ausência de circunstâncias adversas. Isso não acontece, talvez com muita sorte durante um curto período, mas em toda a nossa vida nós passamos por dificuldades, circunstâncias adversas, conflitos, mas mesmo em meio à tribulação, nós em Cristo temos paz, nós que cremos no Senhor. Amém? Entendeu esse ponto? Por isso que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a realidade. E por não entender isto, muitas vezes algumas pessoas se frustram, por não entender que a paz de Cristo, ela é miraculosa, sobrenatural. Ela envolve o nosso coração, a nossa mente, a ponto de nós conseguirmos passar por momentos difíceis em paz, com paz. Então, surgindo esse período de guerra, de ameaça, Asa então se viu diante de um exército bem maior que o dele. Mas Asa fez algo muito poderoso, ele teve a atitude de homem. Asa, ele agiu como um homem de Deus, como um homem que confia em Deus, como um homem de verdade, um homem capaz. Asa então socorreu-se do Senhor. Asa tinha uma fortaleza, que era Deus. Asa tinha um socorro, que é o Senhor.
Asa tinha um pastor, que era Cristo. E ele então ora. Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo. Então ele orou. Poder da oração, poder da fé. Perceba que Asa era um homem de atitude, um homem prático. Ele, pelo menos pelo relato, ele não foi um rei, por exemplo, como Salomão, que era estudioso, que entendia das ciências. Ele era um homem prático, ele fez obras, ele tomou atitude. Mas o fato de ser um homem prático, hábil, trabalhador, não o impedia de ter um compromisso com Deus. Nesse outro ponto que eu quero enfatizar nesta noite. Porque todos nós aqui, eu acredito, tem uma vida um pouco turbulenta, tumultuada, muitos afazeres. Talvez se você como eu, como diz um seriado, né? Eu tenho 2 empregos, né? Fora o show, né? Talvez como eu, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, está atuando, está fazendo algo. Temos família, filhos, esposa, compromissos. Mas isso não pode nos impedir de termos o nosso momento com Deus. Um grande erro de muitos é imaginar que vai chegar um momento da vida que vai ter um período, quando eu me aposentar, quando eu terminar a faculdade, quando eu... Isso nunca vai acontecer. E se acontecer, você provavelmente não vai gostar. Pergunte para quem está desempregado em casa, sem poder fazer nada. Nós precisamos buscar ao Senhor e ter esse momento mesmo em meio à nossa vida cotidiana. Aquela ideia romântica, distorcida, das pessoas se isolarem em locais, viverem em meditação e contemplação, você não vai encontrar isso na palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele se retirava para orar de madrugada, mas você percebe o quanto ele atuava. O Senhor Jesus trabalhava tanto, a Bíblia diz lá em Marcos, que ele, olha só, presta atenção nisso, talvez você se identifique com Jesus agora. Lá em Marcos diz que ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quem aqui já passou por um período de trabalho, de correria, que não teve tempo nem para comer, ou que está passando? Levanta a mão. Alguns, olha só, Jesus, lá em Marcos fala, que as pessoas vinham atrás de Jesus, o tumulto, as multidões, a ponto que ele não tinha tempo nem para comer. Mas isso não o impedia de ter um momento com o Pai. Asa agiu dessa forma, e no momento certo, ele orou a Deus. Outra coisa, outro ponto que eu quero enfatizar nessa noite. Asa, ele se preparou. Asa viveu a maior parte do seu reinado em paz. Mas o fato, presta atenção por favor, o fato dele viver em paz, não o impediu de se preparar para a guerra. Eu vou repetir isso é muito importante. O fato de Asa viver um bom período do seu reinado em paz, não o impediu, não o desmotivou de se preparar para a guerra. Nós como cristãos precisamos estar preparados para a guerra. No currículo Hombridade nós aprendemos um princípio que nos diz para prepararmos a nossa fé, para que quando nós precisarmos dela, nós sejamos preparados. Que é tolice querer se fortalecer na fé quando nós precisamos dela, às vezes não dá tempo. Prepare-se. Asa se preparou. O nosso problema muitas vezes como cristãos é, nos períodos de paz, nós simplesmente deixamos de nos fortalecer, deixamos de orar, deixamos de clamar a Deus, e quando vem a tribulação estamos despreparados, enfraquecidos, enferrujados. Diga para alguém que está perto de você, se você puder, diga assim: esteja preparado. Amém? Isso é tão real. O Senhor Jesus, por exemplo, nos diz várias vezes: vigiai e orai, vigiem e orem. É preciso estar vigiando, é preciso estar atento. E quando veio o momento,
Asa estava preparado, e mesmo estando preparado, então ele faz o que? Ele ora: ó Deus, versículo 11, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois confiamos em ti. Em teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, olha só, és o nosso Deus, ninguém pode resistir ao teu poder. Olha que declaração de fé, de ousadia, diante da batalha, diante do exército inimigo, bem maior que o dele. Dizer: ninguém pode resistir ao teu poder, Senhor. E eles, logicamente, claramente venceram a guerra. Mas qual que é o tema dessa noite? Alguém lembra aí? Eu já falei tanto que esqueceram. Oi? É importante terminar bem, amém? Concorda comigo que é importante terminar bem? Quem concorda? Glória a Deus. Na verdade, é mais importante como nós terminamos do que como nós começamos. De nada adianta começar bem um casamento e terminá-lo de forma errada. O ideal é começar bem e terminar bem. Mas se não começou bem, não tem problema. O importante é como vai concluir. De nada adianta começar uma caminhada com Deus bem, da forma correta, com arrependimento, com quebrantamento, avivamento, se isso não for mantido. Quantos você conhece que estão desviados, estão apagados, estão desatentos, estão dormindo? E como é bom estar junto, na verdade, como é bom estar na casa do Senhor. Estava com saudade já, os 2 últimos domingos não pude vir. Estava com saudade já dos irmãos. Como é bom estar junto. Mas quantos você conhece que estão desanimados, apagados, desestimulados, longe da presença do Senhor? Começaram bem, mas provavelmente vão terminar mal. Deus tem o poder de transformar, de restaurar, de fortalecer. Não importa como você começou a tua caminhada. Aliás, não importa nem se você nem começou ainda, porque hoje é o tempo. A Bíblia diz, no dia que se chama hoje, amém? É hoje, não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Ontem já foi, amanhã não existe, é hoje. Glória a Deus. O importante é terminar bem. E você lendo com atenção o capítulo 15, você vai perceber que as reformas religiosas de Asa continuaram. Ele implantou o culto ao Senhor, investiu na obra do Senhor. Para você ter ideia, diz aqui que ele quebrou os locais de adoração. No versículo 16 diz, Asa também tirou a sua mãe, olha só, a mãe dele, da posição de rainha mãe. Olha só isso aqui. Tamanho o zelo e o cuidado de Asa pela obra do Senhor. Versículo 16 do capítulo 15. Asa também tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Será. Asa derrubou o ídolo, o reduziu a pó e queimou no vale do Cedron. Olha só, rainha mãe era um posto muito importante desde Salomão. Se você pegar o texto, como Salomão assumiu o trono, a mãe dele, Batseba, chegou diante dele e ele mandou então colocar ali um trono, e ela ficou sentada do lado dele. E dizem os estudiosos que se criou esse costume. Então agora, alguns reis depois, a rainha mãe era um cargo, e ele tirou a própria mãe do cargo, porque a mãe era infiel a Deus. Era um homem zeloso, um homem que amava o Senhor, um homem que servia a Deus. Amém? Quantos homens querem ser assim? Eu quero ver os homens de verdade. Quantos homens querem ser assim? Glória a Deus, aleluia. Um homem que temia a Deus, um homem que fazia, um homem de atitude, um homem que confessava a sua fé em Deus. Precisamos confessar nossa fé em Deus, com atitudes, postura. Qual que é o tema da mensagem? O importante é terminar bem. Olha que história linda de Asa. Mas amados, infelizmente, esse homem se desviou.
esse homem saiu do caminho de Deus de uma forma terrível. Isso nos mostra que aquele que está em pé precisa cuidar, ou aquele que pensa estar em pé precisa cuidar para que não caia. Muitas vezes nós temos uma tendência de nos apegarmos à nossa história, porque um dia fizemos, um dia aconteceu, um dia tivemos uma experiência com Deus, um dia isso, um dia aquilo. Ah, porque eu ia na vigília, ah, porque eu fazia isso, ah, porque eu evangelizava, ah, que bom, glória a Deus, glória a Deus. Mas e agora, hoje, como estamos? Como estamos hoje? Deus fala ao profeta Ezequiel, ele explica a sua dinâmica para Ezequiel. Ele diz o seguinte: olha, Ezequiel, se alguém nascer e se converter desde novo, e passar toda a sua vida me servindo, me adorando, fazendo a minha vontade, e quando já tiver uma certa idade, se desviar de mim, e morrer desviado, ele está perdido. Ou seja, todos os anos da sua vida servindo a Deus, não serviram de nada. E ele diz: agora imagine alguém ímpio, alguém mau, alguém terrível, pecador, toda a sua vida, mas ao final da sua vida, então ele se arrepende, clama a mim, alcança misericórdia e perdão. Essa pessoa está salva. O mais importante é como nós vamos ir para a glória, ou para a vida eterna. O importante é como nós vamos concluir, terminar, perseverando. Mais difícil é manter do que conquistar. Quem concorda? É mais difícil manter um casamento do que casar. É mais difícil manter um emprego do que conquistar um emprego. É mais difícil manter os bens do que conquistá-los. É mais difícil manter a saúde do que ganhá-la, porque nós ganhamos de Deus a saúde. É muito mais difícil manter algo do que conquistar. Conquistar já é difícil, agora manter é muito mais difícil. E nós precisamos manter a nossa vida com Deus, amém? Olha o que diz aqui no capítulo 16. No ano 36 do reinado de Asa, ou seja, 36 anos depois, vê que foi um reinado longo. No ano 36 do reinado de Asa, passaram-se algumas décadas, algumas conquistas, algumas vitórias, e alguma coisa aconteceu. A Bíblia não diz o que aconteceu, só nos diz que Asa agora já não temia mais a Deus. Olha o texto. No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, que era o reino do lado, o reino do norte, invadiu Judá, que era o reino de Asa, invadiu, e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Olha o que Asa faz agora, versículo 2. Nós vimos que 36 anos antes, o que ele fez quando estava em guerra? Ele orou a Deus, sim ou não? Ele orou a Deus. Mas agora, por algum motivo, aquela chama, aquele amor, já não mais ardia no coração de Asa. Aconteceu com ele o que aconteceu com a igreja de Éfeso, conforme está lá no Apocalipse capítulo 3. Deus diz: tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Tenho porém contra ti, que não me ama mais como antes. 36 anos depois, olha, é difícil você encontrar alguém com 36 anos de vida cristã. E eu estou falando de vida cristã, não é de religião, não é de ser da igreja tal ou igreja tal. É crente mesmo, de verdade, não é meia boca não. 36 anos depois, Asa já não era mais o mesmo.
Olha o que diz, ele estava cercado. Versículo 2: por isso o rei Asa pegou prata e ouro do templo de Deus, o templo que Salomão fez, o templo onde a glória desceu. Ele foi lá e pegou o ouro do templo, o ouro que não era dele, era de Deus. Pegou a prata que não era dele. Ele pegou ouro e prata do templo e do palácio e entregou-o a alguns dos seus servidores. O palácio era dele, o templo não era. Isso é uma característica do homem ímpio, o homem desviado. Ele mistura as coisas. Ele começa a achar que é dono de tudo. E quando nós falamos em finanças, se você ainda não teve oportunidade, nós temos um curso de finanças, dinheiro à maneira de Deus, que nos ensina que nós não somos donos de nada, nós apenas administramos. E você percebe quantos líderes religiosos, quantos homens se desviam com a questão dinheiro, com a questão poder. 36 anos depois, Asa então está achando que ele está podendo. Ele vai então até o templo, pega o ouro do templo, pega a prata do templo, e lógico que não dá, porque Deus não estava mais com ele. Pega do próprio palácio, e faz o quê? Entregou alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco, e dessem ao rei Ben-Hadad da Síria. Junto foi a seguinte mensagem, olha só: vamos ser aliados como eram os nossos pais, esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu país. Resumindo, não buscou a ajuda de Deus. E aí a decadência é clara, a decadência assim é visível. Usou a sua influência, o seu poder, pegou o que era de Deus, perdeu o que era seu, que na verdade não era dele, estava administrando o palácio, para pagar para um rei pagão, um rei que não conhecia Deus, pedindo ajuda. Falou: você me ajuda, rei da Síria? Quantos de nós já fizemos isso? Em vez de clamar a ajuda de Deus, começamos a desviar, negociar com o que não é nosso, com o que é de Deus, pedindo ajuda para quem não pode ajudar, ou ainda que ajude, não vai resolver. E estamos vivendo um momento oportuno para essa mensagem, eu acredito. Domingo que vem, se Deus permitir, se chegarmos até lá, nós vamos às urnas, não é verdade? Infelizmente muitos cristãos nesse momento estão depositando a sua fé em homens. Muitos cristãos estão depositando a sua fé nesse ou naquele, ou em mulheres, nessa ou naquela. Nós devemos orar a Deus, pedir uma orientação, voltar com consciência, voltar com sabedoria e temor, porém sabendo que o nosso socorro vem de quem? Vem de quem? A cristãos. Eu falo pastores, líderes. Chega esse período agora, um bichinho pica e perde a compostura, se vende, para de pregar Cristo e começa a pregar este ou aquele. Você vai em rede social, meu Deus do céu, é briga, é bate-boca, por conta desse ou daquele, que não vai salvar ninguém, não vai mudar a vida de ninguém, porque quem salva é Cristo, amém? Olha Baasa o que fez 36 anos depois de reinado. Olha só que reinado longo, 36 anos como rei, não era 36 anos de idade, 36 anos como rei. E aí nós temos a tendência de afrouxarmos, relaxarmos. Tudo está dando bem, tudo está dando certo, e agora quando aperta, ele não estava preparado. Quando veio a luta, quando veio o desgaste, a opressão, ele não estava preparado, esqueceu-se de Deus. Olha só, amados, um capítulo depois, ou 36 anos depois, e ele toma essa atitude. Olha a consequência, versículo 7. Por esse tempo, o profeta Hanani foi falar com o rei Asa de Judá e disse: o Senhor, falando para o rei, o Senhor,
Confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus. E por isso o exército, olha só, e por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus, o Senhor, e Ele lhe deu a vitória. Leia comigo, se você puder, o versículo 9. Talvez eu te peguei de surpresa, já fechou a Bíblia? Mas se você tiver com a Bíblia aberta, leia comigo o versículo 9, olha que coisa tremenda. Olha que versículo fantástico. Olha o que diz aqui, 2 Crônicas 16, 9. O profeta aqui está corrigindo o rei, puxando a orelha dele, e diz assim: Deus está sempre vigiando. Se você puder ler comigo, vamos lá? Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele, com todo o coração. Desta vez, o Senhor fez uma loucura, e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Contraste com o capítulo 14, que várias vezes disse: e houve paz, e viveu em paz. Deus está sempre cuidando, amados. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Muitos acham que os olhos do Senhor estão no templo, que inclusive nós chamamos errado, né? A igreja. Vamos à igreja. Ninguém vai à igreja, vamos ao templo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é formada por todos aqueles que creem no Senhor. A igreja é eterna. Nós vamos ao templo. Há pessoas que pensam que Deus só está olhando no templo, só está olhando na vigília. Os olhos do Senhor, diz aqui, ó, Ele está sempre vigiando. E que coisa tremenda, a fim de dar forças. Quem aqui precisa de força? Amém? A fim de dar forças, força a todos os que são fiéis a Ele de todo o coração. Mas Baasa fez uma loucura. Baasa foi pior que ímpio. Baasa sabia e conhecia o poder de Deus. Ele tinha currículo, tinha história. Ele era conhecido como o rei que destruiu os etíopes, orando a Deus. Mas agora, vergonhosamente, com os subterfúgios humanos que aparentemente deram certo, cuidado, esse é outro princípio para essa noite. Cuidado com o pragmatismo. O que é pragmatismo? É valorizar, em palavras simples, é valorizar o resultado. Deu certo? Se deu certo, amém, glória a Deus. É a velha história, os fins justificam os meios. Ora, ele foi lá, pegou o dinheiro do templo, pegou o ouro, a prata do templo, pegou o ouro do palácio, comprou o rei da Síria. O rei da Síria foi lá, deu uma surra no rei de Israel e pronto, deu certo, estamos em paz. Deu certo? Será? E nós temos essa tendência. Está dando certo, então está tranquilo. Cuidado, não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Tanto não é verdade que Deus enviou um profeta lá. Então cuidado, porque quem sabe estamos fazendo algo errado e sabemos que está errado, mas porque aparentemente está tudo dando certo, aí nós então continuamos vivendo a vida da forma errada. Não se prenda em resultados. Sirva a Deus. Amém? Fale para quem está perto de você assim: não se prenda a resultados, sirva a Deus. Que palavra abençoada. O importante é como terminamos. Logicamente que uma vida na presença de Deus, ela é cheia de bênçãos das mais diversas. E bem-aventurado é aquele que do início ao fim serve a Deus. Até porque nem sempre nós temos a oportunidade de, ao fim da vida, clamar a Deus. Nem sempre. Para encerrar,
Olha o que diz aqui então. Hanani foi lá, deu uma bronca em Asa, versículo 10. Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio povo. Olha a decadência, olha aquele rei que tirou a própria mãe do cargo por zelo ao Senhor, agora estava perseguindo, acorrentou um servo, um profeta de Deus. Amados, nós não temos limite para cair. Já viu aquela expressão fundo do poço? Quem já viu a expressão fundo do poço? O fundo do poço não existe, não tem limite para nós cairmos. Quando nós estamos em queda, não tem limite, é só a graça e misericórdia de Deus. Às vezes nós nos enganamos achando que somos bons, temos pedigree, temos uma história, temos um DNA, uma formação. Amados, quando nós começamos a cair, não tem limite. Olha que nível caiu este homem. Era hora agora, por exemplo, e ele sabia, por exemplo, a história de Davi, o seu antepassado, que Davi cometeu adultério, homicídio, e o profeta Natan foi lá e cobrou Davi, chamou a atenção de Davi. Davi, como um homem de verdade, o que ele faz? Então se arrepende, clama a misericórdia de Deus. Asa poderia ter feito isso, a atitude dele foi bem, se nós formos pegar o nosso parâmetro humano, né, é bem mais leve do que a de Davi, mas endureceu o coração. Não endureça o coração. Fala para quem está perto de você, não endureça o coração, meu irmão. Vamos lá então, vamos ver o que acontece com esse homem. Versículo 11. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, desde o princípio até o fim, estão escritas na história dos reis de Israel, de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, ou seja, 3 anos depois, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. No ano 41, Asa morreu. E termina assim a história. Doente, sem confiar em Deus, debilitado, uma doença muito grave nos pés. Não foi uma doença nos pés, foi uma doença muito grave. Ou seja, já não podia mais fazer as cerimônias como rei, não podia mais, como ele fez outrora, diante do povo, orar a Deus em pé. Mas mesmo assim, não confiou em Deus. Quantos de nós somos teimosos? Asa foi teimoso, e Deus deu uma chance para ele. No ano 39 ficou doente. Ele teve 2 anos, que ele morreu no 41, 2 anos para se arrepender. Mesmo assim, não se arrependeu. A história dele poderia, por exemplo, dizer: Asa foi um rei ímpio, idólatra, imoral, matou, perseguiu. No final da sua vida, ele teve um encontro com Deus e se arrependeu. Terminou bem. Apesar que o nosso senso de justiça humano não entende isso, não entende a graça de Deus, não entende, não adianta. A graça de Deus, ela é algo que está fora da nossa compreensão. Por mais que os teólogos tenham meditado, refletido, se debruçado sobre isso há séculos, não tem como entender a graça de Deus. Está além, fora da nossa compreensão. Mas Asa não se arrependeu. Meu irmão, o que eu quero enfatizar nessa noite para nós orarmos é: cuide hoje, agora. Hoje é a hora, hoje é o momento para concluirmos bem a nossa jornada. Quer ver o último texto que nós vamos ler? Vamos agora lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4.
Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, lá no Novo Testamento, quase no final da Bíblia. Olha que coisa tremenda Paulo escreve aqui. Nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo então está no final da sua carreira. Ele aqui estava encarcerado, condenado, e conforme diz a história, pouco depois ele então foi morto, foi decapitado. E aqui no final da carta, como que se despedindo, olha o que ele escreve de forma tremenda, no capítulo 4, versículo 6: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Oh, glória a Deus, só que tremendo, conservei a fé. E agora, um homem que estava para morrer, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Amém? Olha que tremendo, amados, olha que contraste em relação a Asa. A primeira vez que Paulo aparece na Bíblia, sabe o que ele está fazendo? Lá em Atos, capítulo 7, se eu não me engano, eu não lembro se 7 ou 8, quando Estevão é morto a pedradas, ele é apedrejado. A Bíblia diz que Saulo estava entre os que o apedrejaram, de forma que as pessoas deixaram as vestes para Saulo. Saulo, segura aqui um pouquinho o meu paletó, meu blazer, que eu vou ali apedrejar o Estevão. Você segura? Essa foi a primeira vez que Saulo, agora Paulo, aparece na Bíblia. Olha que história triste. E como que ele conclui? Conservei a fé, corri a carreira, estou aguardando o tesouro, o prêmio da vitória. Um homem que teve um encontro com Deus e nunca se desviou dele. Amém? Não se desvie do Senhor, não abandone o teu Cristo, leve a tua cruz até o fim. Não é durante anos, não é para levarmos durante anos, décadas, é até o fim, até o momento que nós encontraremos com Ele. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Amém? Amém? O importante é como nós terminamos, não como nós começamos. Tanto é que muitas pessoas que já leram a Bíblia, e são raros que leem a Bíblia hoje em dia, muito raros, nem se percebem essa notinha que diz que Saulo estava lá ajudando a apedrejar Estevão. Mas lembra quem foi Paulo, sabe que foi o príncipe do Evangelho, que levou o Evangelho à Europa. Porque o nosso sucesso anula o nosso fracasso. Quem já fez aí o currículo Hombridade aprende isso. O nosso sucesso, fala assim comigo, o nosso sucesso, diga assim comigo, o meu sucesso anula o meu fracasso. Deixe Deus transformar a sua vida, deixe Deus gerar esse sucesso, porque se alguém está em Cristo, diz lá em Coríntios, é uma nova pessoa, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Aleluia! Como nós terminamos é o que determina. Por isso que muitos vão chegar diante do Senhor, como Ele mesmo diz, dizendo: Senhor, Senhor, mas eu preguei, eu curei enfermos, eu expulsei demônio no teu nome, Senhor. Não conheço. É hoje, é agora. Glória a Deus, porque hoje temos a oportunidade de nos arrependermos. Amém? Deus não tem compromisso com o currículo de ninguém. Não adianta chegar com o currículo diante de Deus ou pesar. Vamos pesar aqui, não, mas se eu servi tantos anos e
só 3 anos que eu fiquei desviado, aí, né, aconteceu ali, eu morri, estou aqui, Senhor. Mas, foram 15 anos servindo e 3 anos desviado. Pesa aí, né, vamos, põe na balança. Não tem balança, meu irmão. É no dia que se chama hoje, a Bíblia diz. É hoje, amém? Se você quiser orar comigo, se coloque em pé, para orarmos. Com base nesse texto, os irmãos vão ministrar um louvor. Isso é muito sério, amados, é muito sério. E é muito sério porque nós temos a tendência de nos apegar à nossa história. Como eu já disse, vou falar de novo. Deus não tem compromisso com a história de ninguém. Deus tem compromisso com a nossa atitude hoje. Se você quer orar comigo, se você quer orar ao Senhor agora com base nesse texto, feche seus olhos agora. Apresente a tua oração, fale com Ele com base nessa palavra, nessa pregação. Se for o caso de se arrependa de algo. Se for o caso de agradecer, agradeça. Mas ore ao Senhor agora, fale com Ele. Ah, Deus, querido Jesus. Pai, como é triste ver a situação de Asa, Senhor. Um homem que te serviu, um homem que te conheceu, um homem que viu milagre. Um homem que viu um milagre, Senhor. Um homem que orou ao Senhor e viu um milagre. Isso nos mostra, Senhor, que o milagre não salva ninguém. O milagre é a manifestação do teu poder, mas não salva ninguém. O que tem o poder de salvar é a tua graça, manifestada através do coração quebrantado, do coração arrependido. Senhor, nós estamos na tua casa, no teu contexto, estamos diante de ti, estamos louvando e cultuando o Senhor, mas, Pai querido, ajude-nos, Senhor, ajude-nos a não nos desviarmos, ajude-nos, Senhor, a superar o passado, tanto o que nós fizemos de errado como o que nós fizemos de certo. Ajude-nos a superar o passado, porque muitos ficam presos ao passado, ao que fez de certo, o que já aconteceu, os milagres, as manifestações do Senhor, e se esquecem de buscá-lo hoje. Outros ficam presos, Senhor Deus querido, no pecado, no erro, aceitando a culpa, a acusação do diabo, e não conseguem crer no perdão e na graça do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a superar o passado, a vivermos o agora, o hoje, pois hoje estamos diante de ti, Senhor, e obrigado, porque muitos não conseguiram chegar até hoje, muitos não conseguiram essa oportunidade de orar ao Senhor agora, no dia que se chama hoje. Busque a face do Senhor, diz a palavra, e hoje eu te busco, Senhor. Buscamos ao Senhor hoje. Te buscamos hoje, Senhor. Restaura, Senhor, relacionamentos, restaura o emocional, restaura a saúde física, Senhor. Restaura a chama, o amor por ti, ó Deus da glória, o amor por ti, Senhor. Não queremos ser como a igreja de Éfeso, que não amava mais como outrora, que havia abandonado o primeiro amor. Não queremos ser como Asa, que outrora amou o Senhor, fez a tua vontade, mas depois esqueceu. Anos depois, décadas depois, se esqueceu. Em vez de buscar ao Senhor, negociou com homens, negociou com aqueles que não têm poder para livrar da morte. Ah, Jesus, ah, Deus.